tarde a todos e a todas, a você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet, sobre a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Quero aqui agradecer a presença do meu colega vereador Adalto. Então, declaro abertos os trabalhos da quarta e última audiência de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, na ocasião que recebemos os representantes da Secretaria de Saúde, Planejamento, Desenvolvimento, Inovação e Turismo e Cultura. Esta audiência, realizada em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que até nos finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vai demonstrar e vai avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão do referido parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, equivalente das casas legislativas estaduais ou municipais. Registro também aqui a presença da assessora parlamentar, doutora Andréia, que é assessora da vereadora Gorete. A nossa secretária, a senhora Odila, já está a caminho, mas a gente, por essa presidência, decidimos já começar os nossos trabalhos. Representando a Secretaria de Saúde, o doutor João Ebran Neto. Representando a Secretaria, nosso secretário de Desenvolvimento e Inovação, o senhor Johnny, meu colega amigo Johnny. Também representando a Secretaria de Turismo e Cultura, nosso secretário Márcio Carneiro, também meu amigo e companheiro Márcio Carneiro. Eu quero iniciar então, só para registrar, senhores vereadores, assessores que estão aqui, nós iremos, também representando a Secretaria de Planejamento, não tinha visto nosso secretário Daniel Bueno, também compôs trabalhos. A Secretaria de Saúde, o vereador Adalto, vai fazer a sua apresentação. Devido a uma agenda, o secretário vai apresentar e terá que se ausentar aqui. Então, já a primeira secretaria apresentar, a Secretaria de Saúde, Dr. João Ebran Neto. Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer a apresentação sobre o cumprimento de metas fiscais, segundo quadrimestre de 2020, da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é constituída por uma estrutura para desenvolver políticas públicas de saúde para o nosso município. E é composta e apresenta a área de planejamento, a área administrativa e a área de assistência em saúde. A Secretaria de Saúde, isso é liquidado no segundo quadrimestre, que no período de maio a agosto foi um montante de 114 milhões, perfazendo da dotação 33%. O liquidado no exercício, aí sim, de janeiro a agosto, então os 8 meses, de 203 milhões, perfazendo 59,21%. Aqui, os programas e ações, nós temos gestão na área da saúde, manutenção de serviço administrativo, os 2 milhões, perfazendo junto com o funcionamento e o aditamento de despesas, 2 milhões e 112. Em relação ao programa da assistência farmacêutica, a gente tem o funcionamento do programa, 4 milhões e 100. Em relação à atenção básica, nós temos sentenças judiciais, atendimento às clínicas, valor 19 milhões, 500 e 98, e atendimento da estratégia da saúde e família, porque existe uma denominação diferente, 5 milhões 822, perfazendo aqui um valor de 25 milhões 422. Em relação ao programa sobre a média e alta complexidade, nós temos aqui 79 milhões 686, e o programa sobre a vigilância em saúde, que é o funcionamento das atividades, que é o CAS, que é o próprio vigilância epidemiológica e outras áreas que perfazem, o valor de 3 milhões 526. Total da Secretaria de Saúde, como mencionado anteriormente, 114 milhões. Aqui está o liquidado no segundo quadrimestre, aqui por blocos, é importante dizer que aqui sempre foi colocado por blocos, então nós temos aqui contrato de gestão 33 milhões, serviço médico odontológico laboratorial 17 milhões, e outros aqui, entre material de expediente, serviços de energia elétrica, 283 mil,
todos que são discriminados em todas as prestações de contas, né, dos últimos anos, a qual eu tive a possibilidade de fazer a apresentação. Aqui também de outras despesas correntes, nós damos continuidade, lembrar novamente que nós estamos em bloco, então nós temos aqui gás engarrafado, aqueles gases pequenos que você tem na unidade de urgência e emergência, material de proteção e segurança, 66 mil, isso para toda a saúde, pedágio dos motoristas, né, material laboratorial, são materiais diversos e outros, como os nossos investimentos, como aparelho, equipamentos, mobiliários, né, aparelhos e utensílios domésticos, né, equipamentos de processamento de dados, perfazendo um valor que, somando aqui, esses 3 últimos diapositivos, perfaz 114 milhões de reais. Obrigado pela atenção, eu queria e deixo à disposição para os questionamentos. Vereador Adalto, questionamento? Também nenhum questionamento. Senhor secretário, só quero fazer uma contribuição, até para o vereador Bob, que se faz presente aqui também. Ontem, ontem foi o dia de sessão, e aí a gente vê algumas colocações, quando o senhor coloca as metas fiscais aí, eu gostaria de te dar uma oportunidade de esclarecer. A gente teve alguns problemas, em outra audiência, que se o vereador tivesse presente, ele teria ficado sabendo que existe algumas dificuldades em comprar alguns medicamentos, né? A secretaria está tendo dificuldade em alguns medicamentos, não porque ela escolheu e não ter o medicamento, né? A gente sabe que algumas drogas, e é aí você que me acompanha, todas as prefeituras estão tendo dificuldade. Não é Taubaté, parece que é uma particularidade, nós somos uma ilha no deserto, né? Taubaté teve problemas em compra de algum... Está aqui o vereador Adalto, que sabe muito melhor do que eu, porque trabalha com isso há anos. E alguns medicamentos sumiram das prateleiras, inclusive das farmácias e tudo mais, numa situação de pandemia. Então, secretário, eu gostaria, uma oportunidade, que o senhor pudesse esclarecer, porque é o seguinte... Senão parece que a prefeitura não comprou porque ela foi mal, que ela quis deixar o munícipe numa situação difícil, para prejudicar o munícipe, e isso não é verdade. Senão as mentiras contadas 10 vezes, elas se tornam verdades, não pode. Então eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso, para que o munícipe que vai acompanhar essa audiência pública possa ter acesso a essa informação. Porque senão a gente ouve só um lado, e aí a gente não ouve outro lado. Essa situação foi uma situação atípica no Brasil inteiro. Eu vi declarações a nível de jornal nacional, né? Várias reportagens, que as prefeituras estavam tendo dificuldade de comprar algumas drogas, alguns medicamentos, porque infelizmente ficou mais caro, e por ficar mais caro, as próprias indústrias também tiveram dificuldade em fornecer esse medicamento. Eu gostaria de dar essa oportunidade para o senhor falar, porque senão parece que foi feito de maldade, alguns medicamentos faltaram na nossa rede porque a prefeitura não quis comprar. Não é verdade. Teve dificuldade na compra, porque a gente acompanha o processo licitatório, a gente acompanha os processos de compra. Então você, munícipe, realmente você não pode ficar sem o medicamento. Mas infelizmente existe a burocracia nesse país que chama licitação. Que não é a mesma coisa eu colocar meu dinheirinho, minha mão no bolso aqui e lá na farmácia comprar. Muitos medicamentos que nem na farmácia você ia conseguir comprar. Então, secretário, eu gostaria que você pudesse falar sobre isso. Obrigado, vereador Carboni, pela possibilidade até de fazer esse esclarecimento, mas eu acho que nós temos um número apresentado aqui na segunda-feira. O vereador Adalto estava aqui presente, então ele dá fé àquilo que eu vou falar. Só para você ter uma ideia, no segundo quadrimestre de 2019, nós fizemos a média mensal de distribuição, 1.700.000 comprimidos, né, medicamentos foram distribuídos à população. Nesse período de pandemia, nós distribuímos 1.665.000. O que praticamente, se você for ver a diferença de um quadrimestre para outro, ele se mantém. Então, não se justifica nenhum tipo de questionamento a respeito de falta de medicamentos. Assim que se começou a pandemia, nós tivemos o cuidado
não somente para evitar aglomeração, mas evitar as pessoas que não ficassem sem a sua medicamento, nós fizemos entrega dobrada para o paciente. Então, ele ia lá com a sua receita e nós dobramos a entrega do medicamento, principalmente medicamentos que eram relacionados ao CEMUME, porque lembrar a todos também que os medicamentos entregues na unidades básicas de saúde, e vereador, nós temos todas as unidades básicas de saúde o nosso medicamento do REMUME. Lembrar que são os medicamentos do RENAME, mais os medicamentos do município, que ele compra, né, com recurso próprio, para ofertar à população. São mais de 100 medicamentos, o governo federal não disponibiliza e que nós disponibilizamos à população. Isso é deixar muito bem claro. E o fizemos da mesma forma, até por uma questão de não fazer com que a pessoa fosse muito à unidade de saúde, que deixamos aquelas pessoas que precisavam atendimento para o Covid. Então, isso não é pertinente, essa afirmação. O que nós temos é de maneira pontual. A ata de registro de preço é aquilo que nós fazemos, determinado, solicitado pelo Ministério da Saúde, que é anual. Então, nós fazemos e aí fazemos os filhotes com programação. Hoje, e aí eu peço aqui, fui buscar meu óculos para poder falar, hoje está no nosso hall de medicamentos que nós não conseguimos deixar disponível, que são 6 medicamentos. Olha o universo de medicamentos que nós temos e somente 6. Sendo que desses 6, que está no site, não estou dizendo, está lá no site, 2 deles nós não vamos conseguir porque eles foram recolhidos. Inclusive, o vereador aqui que trabalha com farmácia sabe que é um medicamento que é a ranitidina, ele foi recolhido, então nós não estamos tendo a possibilidade. Até as indústrias farmacêuticas estão voltando outro medicamento, que é a famotidina, no lugar. E aí nós temos esses outros medicamentos, um deles é a ivermectina, que não tem no mercado para comprar. Outros nós temos de posologia diferente. Então, ele é de 5, nós temos o de 10, e ele é sucado, ele pode ser cortado. Ou muitas vezes eu tenho de posologia menor, que é ofertado 2 vezes para o paciente. Então, isso é extremamente importante, deixar esse depoimento. O que nós temos, na verdade, tivemos uma grande dificuldade, foram medicamentos de entrega federal e estadual devido à pandemia, né? Então, o medicamento que se faz, por exemplo, para o H1N1, nós tivemos muita dificuldade para entregar, porque ele vem, governo federal, governo do estado, e ele foi, na verdade, não chegou para entrega, mas não foi, vereador Carbone, somente no município de Taubaté, mas sim no Brasil todo. Então, esse daqui é o número que foi apresentado. A nossa transparência está aqui em relação aos medicamentos, está, e sem dúvida nenhuma a gente pode deixar muito bem claro que hoje nós temos um número suficiente de medicamentos para distribuição para a população. Vereador Adalto, depois o vereador Bob. Primeiramente, boa tarde a todos. Doutor João Ebran, a sua colocação foi muito bem colocado, mas tem um grande porém, que na minha drogaria mesmo, vários médicos de PAMO, de posto de saúde, eles estão às vezes com um pouco de informação, não tem chego a informação até eles. De que maneira? Às vezes eles estão passando e medicando medicamentos até mesmo que nem existe mais, está fora do mercado. Então, eu tenho recebido na minha drogaria muitas receitas assim, que eles indicam, estão passando medicamento que está há 2 anos e meio, 3 anos, que esse medicamento não existe mais. Ranitidina foi recente, isso aí a gente ainda tem a gente tira ainda, mas tem vários medicamentos que os médicos estão medicando, que eles já estão fora do mercado há mais de 2 anos, 2 anos e meio. Então, isso daí, eu acho que a população, ela não entende. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais atenção em cima desses médicos a respeito disso daí. Passar um pouco de informação mais para eles. Você entendeu? Porque, senão, o município... É isso aí que o próprio
o vereador Douglas acabou falando, foi a respeito disso daí. Porque a má informação dos medicamentos traz transtornos para o munícipe, porque ele acha que a medicação existe e tem. Então, quando ele chega na drogaria, nós, donos de drogaria, tem que repassar isso para ele e acabar passando que, fazer o quê? Não chega a informação até esse médico, que esse remédio não existe mais no mercado. A nitidina até entendo, que eu acabei de colocar agora, foi recente, mas vários medicamentos chega até nós, nas drogarias, a receita, que é impossível. Aí nós acabamos falando para o paciente, volte até no médico de novo, se informe de novo, passa essa informação para ele, porque esse remédio está aí fora de linha já faz mais de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e isso daí é um pouco constrangedor, acaba sendo para o médico, né? E a gente falar isso para uma pessoa, para um munícipe, o munícipe vai falar, nem o médico está sabendo disso, aí a gente acaba informando de que maneira? Nós compramos o medicamento todo dia, diariamente. Então, nós temos essa informação direto pelas empresas que repassam para a gente. Então, acho que aí um pouco de falta de comunicação, que, de repente, a área da saúde teria que trabalhar mais um pouquinho em cima disso daí, para facilitar mais para o munícipe também, tá ok? Essa é a minha colocação. Só para responder, vereador, o que nós temos, na verdade? Nós temos a relação municipal de medicamentos. Isso não somente no computador, não somente no site da prefeitura, mas nos computadores dos médicos, de toda a rede de saúde, ela está lá colocada. É obrigação do médico, o quê? Prescrever os medicamentos da rede, que é a rede SUS. Ponto. Quando existe, muitas vezes, algum medicamento que ele prescreve, que não está na relação, e chega até nós vamos conversar por meio da coordenação. Então, nós temos os médicos estatutários, que é da nossa atenção básica, de outras, principalmente policlínica também, e da urgência e emergência, uma empresa. Então, o que nós fazemos? Eu entrego, geralmente, essa receita e nós vamos lá conversar. Eu também tenho, várias vezes, medicamentos que a gente recebe, olha, não é padrão, e aí eu tenho assim, foi prescrito porque a pessoa pediu, disse, não, eu quero, eu já continuo, eu já faço, porque existe um número muito grande de pessoas que têm o seu plano e também fazem o atendimento na rede pública. Isso é uma questão, natural, com todo brasileiro e estrangeiro residente aqui ou em passagem tem o direito ao atendimento do SUS, Isso está na Constituição. Então, o que nós fazemos? Nós reforçamos essa situação. Então, muitas vezes ele fala, olha, ele pediu, Agora, eu não tenho conhecimento, e até peço ao vereador que me mande medicamentos que não já são produzidos, que eles fazem. Eu acho que isso é uma questão de verificação. E na rede, na verdade, dos médicos que fazem a urgência e emergência, é muito simples. Prescreveu e não tenho, eu entrego à empresa, faço para ela comprar. Ela tem todo o dever de prescrever aquilo que está determinado. E nos casos que houver necessidade de um outro medicamento, o paciente muitas vezes é um medicamento que é hospitalar, que muitas vezes só encontra, muitas vezes, na própria urgência e emergência, ou nós fazemos um grande serviço. Vários pacientes são liberados e voltam para tomar seu medicamento conosco, ou muitas vezes nós enviamos tanto um grupo da unidade de urgência e emergência, como também do nosso Qualice, que faz esse serviço. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos assim essa obrigação. Eu acredito que pontual, não vários, mas de maneira pontual, isso pode acontecer, como vai acontecendo. Muitas vezes ele acaba vindo fazer um plantão e não está muito acostumado, iniciou o plantão no final de semana, mas é obrigação tanto da coordenação como também da empresa respeitar os medicamentos que são. E aí é importante, muitas vezes, todo esse trabalho contínuo, que não é só sobre medicamento, é sobre condutas, sobre atendimento, que é algo que o setor público, no Brasil, ele deve ser cada vez mais e sempre atualizado. Vereador Bob. Vereador Douglas Carbone, secretários aqui presentes, você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, uma boa tarde a todos. Eu gostaria aqui, vereador Douglas Carbone, até mesmo de aproveitar essa audiência pública para a gente parabenizar o trabalho da Secretaria de Saúde. A gente que tem acompanhado desde os últimos 4 a 8 anos os avanços
a gente tem que ser justo. Eu, por algumas vezes, vim aqui até essa tribuna, critiquei quando foi preciso criticar, e as providências foram tomadas. Cito uma que era o antigo CEMUME, lugar totalmente insalubre, que não tinha condições de atender as pessoas, apertado, quente, e nós fizemos aqui os nossos apontamentos e a Prefeitura, em especial a Secretaria de Saúde, resolveu a situação. Foi para um prédio mais amplo, reformou, conseguiu dar qualidade de atendimento. Quando eu falo qualidade de atendimento, porque eu fui fazer o teste pessoalmente, o João sabe muito bem disso. Na pandemia, eu tenho uma vizinha, a dona Irene, ela falou assim: vereador, eu por conta de sair de casa, o senhor pode ir até a farmácia retirar minha medicação? Eu falei: é uma oportunidade de eu fiscalizar como é que está o serviço. E eu gostaria de deixar essa sugestão para o João. Quando eu cheguei lá no período de pandemia, não foi 10 minutos eu fui atendido. Já chegaram, já fizeram a triagem, coisa também que no antigo ponto não tinha, ninguém fazia triagem. Você chegava lá, ficava esperando 2 horas e quando chegava a pegar o medicamento, falava que não tinha. Ali no novo CEMUME, já te fazem a triagem, já falam para você, ó, tem, não tem, você já esperou, foi 10 minutos, me chamaram para o balcão de atendimento e já falaram: está aqui a medicação. Então, eu peço para o João que toda essa didática, essa logística que foi usada nesse período de pandemia, que continue. Foi uma experiência muito boa, que toda a população, você não teve reclamação da população nesse período de pandemia, muito pelo contrário, só elogios. Então, que a gente possa continuar com essa experiência. A gente sabe que o período de pandemia é um período crítico, foi um período crítico para todo mundo, mas a gente tem que tirar aquilo que a gente aprendeu. E a qualidade no atendimento, eu falo para as pessoas, o governo Ortiz avançou bastante em obras, colocou a cidade em ordem, mas agora é a hora da gente humanizar essas ferramentas, muito importante. Então fica aí o exemplo do CEMUME, do período de pandemia que foi feita a entrega dessa medicação, que eu só tenho que parabenizar. Você sabe muito bem disso, João. Quando é para a gente vir aí apontar, mas de uma forma justa a gente aponta, e quando é para parabenizar também o que está sendo feito, eu não posso me furtar todo esse trabalho que foi feito na cidade de Taubaté e todos os avanços. Eu agradeço as palavras. Dizer que nesse momento de pandemia, não somente para o município de Taubaté, pela Secretaria de Saúde, foi um momento de aprendizado. Eu acho que várias coisas que nós tivemos a possibilidade de vivenciar serão utilizadas não somente por Taubaté, mas de forma geral pelo Brasil e pelo mundo. Então nós tivemos, de certa maneira, a felicidade de ter, na verdade, um número de pacientes com Covid, num momento que outros países já tinham passado. Então, eles já tiveram aprendizado e nós tivemos a possibilidade de algumas coisas já estarem relativamente esclarecidas ou em fase de tal, e a gente, sem dúvida nenhuma, pôde avançar de uma maneira melhor no tratamento. Não somente na área de saúde, mas na área de educação. Nós creio que nós vamos levar isso como um fator positivo dessa pandemia, que vai nos deixar muito triste, quando ela, se Deus quiser, passar. Eu novamente agradeço as palavras, tanto as palavras do vereador Adalto, como as suas palavras em relação às perguntas que foram realizadas. Vereadora Lorene. Então, agradeço, secretária, a sua apresentação. Registro aqui a presença da nossa secretária, a senhora mestra, a senhora Odila Sanches, está aqui. E agora passa a palavra ao nosso secretário de Planejamento, o senhor Daniel Bueno. Boa tarde a todos, colegas da Prefeitura, vereadores presentes, pessoa do Douglas Carbone, presidindo a sessão, àqueles que nos assistem pela TV Câmara. Vamos apresentar aqui o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020 da Secretaria de Planejamento.
Secretaria de Planejamento compete desenvolver, obviamente, políticas de planejamento e desenvolvimento, toda a extensão do município, tanto na região urbana quanto rural. E em sua pauta de trabalho existe o princípio de produzir projetos que contribuam para o melhoramento do espaço urbano, pensando sempre hoje na valorização das áreas verdes, que é a meta, acho que principal, de qualquer Secretaria de Planejamento, manutenção desse tipo de espaços na cidade. Assim como também é responsável pela análise, parcelamento, uso e ocupação do solo do município, popularmente chamado zoneamento pelo Plano Diretor Municipal. Ele é composto principalmente pelo Departamento de Desenvolvimento Urbanístico, do qual a Gisele é responsável, a área de projetos, Natália Reco, e a área de planejamento. A gente sabe que ainda estamos, na verdade, em busca, principalmente, desse escopo dos parágrafos citados, que é poder planejar a cidade. No dia a dia, com o volume grande de trabalho apresentado através do requerimento dos munícipes de aprovação de loteamentos, prédios e obras particulares, falta, às vezes, um pouco de oxigênio e energia para poder planejar um pouco mais a cidade, coisa que a gente está buscando através de algumas ações, poder viabilizar mais rapidamente a aprovação e análise dos interesses dos munícipes para que possamos nos dedicar ainda mais no futuro a planejamento urbano da cidade em questão. Liquidado no segundo quadrimestre, a dotação total para o ano de 2020 de 8.347.000, período de maio a agosto, R$ 2.458.671. Liquidado corresponde a 29%, fazendo uma soma do período de janeiro a agosto, R$ 4.585.774 já realizados, total de 54,94% do orçamento, também dentro do planejado, certo? Se contarmos que estamos no 8º mês. Dentro desses 2.458.000 realizados no período, estão dentro dessa dotação orçamentária. Passa. Aí. Esses 2.458.000, praticamente 45%, foram destinados a pessoal em cargos sociais, um total de 1.106.000, e 1.351.000 para outras despesas correntes, do qual a maior porcentagem também serviços técnicos profissionais vinculados às obras do CAF, que até então eram vinculadas à Secretaria de Planejamento, até esse ano de 2020. E as demais despesas rateadas com custos entre os quais serviços de tecnologia da informação e comunicação, aporte atuarial e assim por diante, onde para 2021 a gente pretende mudar um pouquinho essa equação, podendo investir ainda mais em serviços de tecnologia de informação e comunicação, podendo refletir isso a uma agilidade maior e disponibilidade ao munícipe dos projetos e dos anseios. É isso, sucintamente, essa foi as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, e estamos à disposição para alguma informação complementar, à medida que Vossas Senhorias estejam interessadas. Vereador Adalto, vereadora Lorene, vereador Bob. Eu só quero fazer uma contribuição, Daniel, que eu até fiz um requerimento, mandei um documento para você lá. Eu peço aos meus colegas vereadores, assim, Tata Vênia, vamos falar assim, para que a gente está fugindo do protocolo, e eu não gosto muito de fugir do protocolo, mas aí estou falando aqui com a secretária Odila, com o nosso secretário Johnny. Eu queria até uma informação sua, como que está a questão das nossas plantas sociais, que eu me lembro muito bem na época do professor Bernardo, nós tínhamos na Secretaria de Planejamento plantas sociais para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um arquiteto, muitas vezes não têm condições de pagar um engenheiro, né?
eu acho justo para eles terem o mesmo direito que todo mundo, até construir de uma forma regular, né? Porque elas não colocam a vida delas em risco nessas construções. E, doutor Daniel, eu gostaria muito de ouvir do senhor que a gente está tendo um trabalho lá nesse sentido, porque à época do professor Bernardo, a gente tinha dentro da secretaria uma estrutura que atendia o munícipe nesse sentido. Que a gente possa, se depender de emenda parlamentar, nossa aqui, uma força-tarefa dos vereadores, eu tenho certeza que a gente vai tentar trabalhar para isso acontecer. Porque a gente precisa ter na prefeitura uma estrutura para atender as pessoas mais carentes, principalmente nessa questão de habitação. Então, às vezes ele não quer nem a casa do município, ele quer construir, ele comprou um terreninho com muito sacrifício, mas ele não tem dinheiro para pagar um engenheiro, para pagar um arquiteto. E dentro da Secretaria de Planejamento, isso a gente precisava ter alguma coisa que atendesse esse município. Então, gostaria de ouvir do senhor, peço desculpa que não tem nada a ver com a apresentação do senhor, mas é a angústia que a gente vem falando bastante tempo aqui. Então, e eu peço desculpa aos meus colegas que eu fugi do tema, mas eu não podia perder a oportunidade. Vereador, muito pertinente o seu questionamento e é alvo de preocupação já dentro da secretaria. Então, logo eu assumi, eu verifiquei essa necessidade dos munícipes, porque muitas vezes a prefeitura age através da fiscalização, apontando a inexistência de uma planta, de um projeto protocolado para aprovação junto à prefeitura e não busca a solução. Então, fomos pesquisar a legislação, tanto municipal quanto federal, e há instrumentos favoráveis a se firmar convênios para esse tipo de planta. Porque assim, o que a gente conseguiu verificar inicialmente? Parece que é simples, fornecer a planta, um desenho, seria a parte mais tranquila do problema. A gente teria até como fazer isso rapidamente, temos excelentes profissionais para isso, temos a área de projetos institucionais que poderia suprir isso. Mas com um pouco de parcimônia e cautela, a gente foi entender que não seria só esse o problema. Porque a planta em si, agora, quem seria o responsável pela obra? Porque uma vez que a prefeitura fornecesse a planta, mas que eventualmente esse munícipe não tivesse condição de ter um arquiteto ou um engenheiro que acompanhasse a obra e que eventualmente essa planta não fosse acompanhada, fosse desvirtuada ou alguma coisa assim, e viesse a ocorrer um problema na obra, ou uma coisa que depois pudesse até um acidente, quem seria o responsável? Então a gente verificou que talvez não fosse tão simples entregar essa planta, que seria o mais rápido e o mais pertinente para a gente fazer. Então começamos uma tratativa ainda em fases de tratativas, digamos assim, com o Departamento de Habitação, demonstrando essas possibilidades de convênio, seja com instituições como a Universidade de Taubaté ou CREA, alguma coisa assim, para que a gente possa ter não só o fornecimento da planta, como o acompanhamento da obra, que eu acho que é o mais importante. E existem instrumentos legais para isso. Essas tratativas ainda estão inicial. A gente depois, num segundo momento, teríamos que sentar, sim, com a secretária de Finanças para verificar isso, a possibilidade de alguma dotação orçamentária, algum convênio, alguma coisa assim. Nos moldes, por exemplo, da assistência judiciária gratuita, que é feita na Universidade de Taubaté. O senhor que é da universidade, já fica, de repente, uma porta aberta para que a gente possa amadurecer isso através da Faculdade de Arquitetura, de Engenharia, onde pudéssemos ter, de repente, esse convênio e acompanhamento da obra. Que eu acho que isso é talvez até mais importante que o fornecimento da planta em si, para que não haja responsabilidades em alguma circunstância que venha a ser necessária. Que fica muito complicado, de repente, para um arquiteto da secretaria entregar uma planta, mas não sendo ele o acompanhante da obra, depois ser responsabilizado por alguma situação. Mas já há, o intuito nosso se faz necessário isso com urgência, né? Se debruçar sobre isso, já estamos debruçando, já estamos em conversa com o Departamento de Habitação, para buscar dotações para isso, seja através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ou algum outro fundo, para que a gente possa evoluir, de repente, num chamamento, para um convênio, alguma coisa assim, com os órgãos de classe, universidade, para que possa fornecer esse tipo de planta e, principalmente, o acompanhamento e responsabilidade da obra. Agradeço a sua explicação, fico muito feliz de estar se pensando nisso, porque vira e mexe, alguém nos procura, o munícipe vem questionar, vem falar. Falava na época do professor Bernardo, a gente conseguia fazer essa ação na prefeitura. Como é bom, né? O professor Bernardo deve acompanhar essa sessão, porque ele fica bem pertinho de tudo da política, então ele deve acompanhar.
como é bom a gente ser lembrado por essas coisas boas que nós fizemos para o nosso povo, né? O professor Bernardo fez muita coisa boa aí, e as pessoas falam isso para a gente aqui, né? Então eu fico muito feliz de estar falando isso, e fico muito feliz, Daniel, de a secretaria nesse momento está pensando de alguma forma envolver também a universidade nesse processo, que acho que é muito importante. Nós temos excelentes professores, tanto na engenharia civil quanto na arquitetura, que são excelentes pessoas e profissionais. Envolver os nossos alunos, porque a gente também dá muita bolsa de estudo para a engenharia civil, para a arquitetura. Eu acho que a gente poderia pensar dentro do projeto que a gente faz de compensação, Odila, aí eu acho que é uma sugestão que eu dou, que o aluno na área de saúde, ele pode pagar em trabalho ou em dinheiro para o fundo quando ele ganha bolsa financiamento. Que a gente pudesse também incluir esses alunos de arquitetura e também de engenharia civil, para que logo que formasse, ele pagasse em trabalho para o município, que pudesse fornecer essas plantas gratuitamente, que seria um trabalho deles, que é uma sugestão também que a gente pode contribuir nesse sentido. Mas eu fico muito feliz da secretaria estar pensando nisso, porque eu falei isso um outro dia aqui, porque eu venho conversando com o Gerson há bastante tempo da habitação, e a nossa maior preocupação é que essas pessoas possam construir de forma segura, né? Muito bem colocado pelo senhor, não é só fornecer a planta, mas também acompanhar. Será que está na metragem correta? Como é que está sendo feito? É o material que está lá, que foi oferecido na questão da sugestão da planta. Então, assim, são situações que eu acho que precisam ser acompanhadas mesmo, não é só fornecer uma planta. Então, eu fico muito feliz com a sua explicação, e eu espero que a gente possa avançar para a gente atender os nossos munícipes. Muito obrigado. Eu agora passo a palavra ao nosso secretário de Desenvolvimento e Inovação, o nosso secretário Johnny. Como é que está aqui? Eles vão pôr lá? Está na sequência. Pode ir? Boa tarde. Queria cumprimentar o presidente dessa sessão, o vereador Douglas Carboni, cumprimentar os vereadores aqui presentes, o Adalto, o Bob, os representantes de vereadores também, Dona Odila, qual cumprimento todos os outros secretários aqui presentes. Dizer que é uma honra estar retornando a essa casa. Estive aqui na primeira, apresentando a execução orçamentária do primeiro quadrimestre, e agora apresentando a do segundo quadrimestre. Aqui um pouquinho sobre a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que é a secretaria responsável por implementar políticas públicas que estimulem o desenvolvimento econômico e tecnológico na indústria, comércio, prestação de serviço, setor rural. O trabalho desenvolvido visa o crescimento econômico sustentável do município, que representa mais emprego, melhor condição de compra para a população e, consequentemente, o aumento na arrecadação de tributos, o que gera mais investimento e melhorias na qualidade de vida dos taubatianos. Ela é formada pelo Grupo Executivo Industrial, que ele formata e executa as políticas públicas vocacionadas para o setor industrial da cidade. O Grupo Executivo Agropecuário, que faz o mesmo do setor agropecuário, setor super importante dentro das atividades econômicas de Taubaté também. E o Grupo Executivo de Comércio e Atividades de Prestação de Serviço, que faz todo o planejamento e execução das ações vocacionadas para o desenvolvimento comercial do município, bem como as atividades de prestação de serviço. Aqui a dotação atual da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, a gente tem um orçamento anual de 3.675,
a gente executou o período, nos 4 meses, maio, junho, julho e agosto, R$ 762.228,04, que representa 20,74% do total disponível de dotação orçamentária. E no período de janeiro a agosto, nos 2 quadrimestres, R$ 1.416.530,56, o que representa 38,55%. Aqui, dos 762 mil, teve 648 de adiantamento de despesas. Aqui, dos 762 mil, a gente teve 597 mil com relação a pessoal em cargos sociais, o que representa cerca de 78% da dotação orçamentária anual da Secretaria. Outras despesas correntes, 162 mil, que representa cerca de 21% da dotação orçamentária, e investimentos 2.050, totalizando 762.228,04 executados no segundo quadrimestre. Queria dizer a vocês que a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, a gente está desenvolvendo um trabalho muito capilarizado no setor econômico da cidade. Nós temos aí na execução orçamentária o RIT, que foi um programa, o Hub de Inovação Tecnológica, que nós lançamos, começou a funcionar em junho, para promover inovação, conhecimento, as startups produzindo soluções para os problemas da sociedade taubatiana, Taubaté colocando um pé realmente em direção ao futuro. A gente está com a Agiliza Taubaté funcionando também, dinamizando o atendimento para o empreendedor taubatiano, o vereador Douglas Carbone, uma política pública muito importante, principalmente considerando que a gente vive um momento difícil na economia também, por conta da pandemia, um problema de saúde pública com impacto na economia, e a gente está dando o melhor atendimento possível para o empreendedor que quer se formalizar, e também ele está saindo de lá, atividade de baixo risco, com autorização para funcionar na hora, instantâneo, para poder trabalhar e produzir renda para ele e a sua família. Então a gente tem feito muito isso, tem ido para a ponta, visitado indústria, comércio, setor rural, dialogando com o setor produtivo, colocando o poder público perto, o ouvido no chão do setor produtivo de Taubaté, dialogando com todos para a gente buscar saídas aí rápidas para o desenvolvimento econômico de Taubaté. É um problema mundial, né, que afetou o mundo todo, e Taubaté a gente está sendo proativo para recuperar a atividade econômica o quanto antes. Tenho feito lives também de temas pertinentes ao da Secretaria, para levar informação para as pessoas. Com a pandemia, você não podendo ter o contato próximo com as pessoas, é um instrumento bacana de poder estar levando informação para as pessoas sobre a economia, sobre a indústria, sobre o setor rural. Então a gente tem feito um trabalho muito proativo. Eu agradeço muito a oportunidade e estou aberto aí às perguntas. Agradeço ao nosso secretário, vereador Adalto. Quero só passar para o pessoal que está nos acompanhando pela TV Câmara, que pode mandar sua pergunta na tvcâmara.câmarataubaté.sp.gov.br ou pelo nosso WhatsApp no 3625-9525. Vou repetir. tvcâmara.taubaté.sp.gov.br ou pelo nosso WhatsApp no 3625-9525. Você vai poder mandar sua pergunta e nós vamos passar aqui para os nossos secretários para a apresentação do quadrimestre. Devido à pandemia, a gente está fazendo esse distanciamento social, mas como é uma audiência pública, a gente também quer a sua participação para que você possa mandar sua pergunta, seus questionamentos. Johnny, eu quero parabenizar você, eu tenho acompanhado você pela rede social. Você está indo em todas as indústrias do município e eu tenho acompanhado isso para e passo, não só isso, mas a mobilização da sua secretaria para amparar o nosso comerciante, para amparar as nossas indústrias em Taubaté. Então, quero fazer esse registro, né? A gente teve lá a inauguração do nosso RIT, que foi muito importante, está dando um retorno bem legal já para a nossa sociedade, várias pessoas envolvidas, alunos, a universidade, a sociedade civil, a indústria, né? As pessoas, essas startups que já estão sendo instaladas lá.
Eu quero aqui fazer esse registro, acho que não é nem um questionamento da sua apresentação, mas dizer o quanto a sua secretaria hoje tem se mobilizado nessa pandemia. A gente vê aí várias ações ajudando os nossos empreendedores da cidade de Taubaté. Então eu faço questão de fazer esse registro, porque há muito tempo a gente aguardava uma situação que a gente pudesse acompanhar a nossa indústria, vereador Adalto, bem de perto. E o nosso secretário hoje, eu vejo pela rede social aí dele, porque é meu amigo, e eu vejo ele acompanhando todas as indústrias que a gente tem, fazendo essas visitas, vendo o que a indústria precisa, discutindo com a indústria, publicando isso para que a gente pudesse ter acesso a essas informações, que a população quer isso, quer saber o que está acontecendo, como que vai ficar o emprego dela, como que vai ter a geração de renda, de emprego, porque o que a gente quer é que o nosso povo tenha um emprego para levar o seu pão de cada dia para casa. Então, quero fazer esse registro, muito obrigado pela sua sensibilidade nesse momento de pandemia, de olhar para esse empresariado que precisa de apoio nesse momento. Então, acho que nossa secretaria está muito bem representada aqui. Eu tenho certeza que foi uma ordem do prefeito Ortiz Júnior, que é um cara que também está bem preocupado com essa questão. Eu vi um vídeo do prefeito falando também esses dias a preocupação dele de mobilizar realmente a economia e gerar renda para o nosso povo. Eu tenho certeza que é uma missão que foi dada a você e eu quero dizer que o prefeito está cumprindo de todas as formas, porque eu tenho acompanhado. Então, fico muito feliz e eu acho que isso vai reverter em emprego, né? Que vai reverter em renda, que vai reverter no pão de cada dia para as pessoas, né? Todo esse trabalho da sua equipe, que eu conheço todo mundo lá, eu acho que o pessoal está envolvido para manter os empregos e gerar mais empregos no município. Então, quero fazer esse registro. Parabéns para você e para a sua equipe aí. Mais algum questionamento? Falar alguma coisa? Então, passa a palavra agora ao nosso representante da Secretaria de Cultura, nosso secretário Márcio Carneiro. Boa tarde a todos, cumprimento os meus pares, vereadores que estão aqui presentes, nossos colegas, seus assessores. E eu quero dizer, como em todas as audiências eu digo, sou muito agradecido, não apenas por representar uma pasta que trata do coração de uma cidade, porque a cultura, ela representa a nossa alma, mas sou muito agradecido por fazer parte deste grupo, né? Secretários tão empenhados, e eu deixo aqui o meu abraço a todos os vereadores que nos deram força nesses últimos anos, e especialmente o meu abraço forte ao prefeito, que sempre contribuiu e muito com a loucura da cabeça do artista que vos fala nesse momento. Muito obrigado. Secretaria de Turismo e Cultura. Cabe à Secretaria de Turismo e Cultura desenvolver atividades que fomentem o turismo na região e que desenvolva a cultura de nosso município, preservando a história do povo taubatiano. É responsável pelo calendário festivo oficial e pelo desenvolvimento de projetos artísticos culturais. Eu acrescento ainda a palavra ali, educativos, que nesses últimos 4 anos foi uma das nossas lutas, a questão da cultura educativa. A Secretaria de Turismo e Cultura é composta por Departamento de Cultura, que é a área de cultura, a área de museus, patrimônio e arquivo histórico, e Departamento de Turismo, dentro do contexto da área de turismo. Liquidado no segundo quadrimestre de 2020, dentro da dotação atual de 13.683.000, nós temos entre o período de maio a agosto, 2.276.000, 16,64%. Liquidado no exercício de 2020, período de janeiro a agosto, 5.013.000, ou seja, 36% de 64%. Nós temos os programas e ações dentro da difusão cultural, nós temos a ação
2089, 2090, de promoção e a contratação de artistas, entre outras coisas. Liquidado no segundo quadrimestre, 1.339.000. Em outro programa, referente ao Museu Memória e Cidadania, ação 2094, nós temos liquidado no segundo quadrimestre 261.000. No programa 6004 do Desenvolvimento do Turismo, ação de fomento de turismo local, liquidado no segundo quadrimestre 2.391. No programa 6007, na questão da gestão política do desenvolvimento, a ação manutenção de serviços administrativos da CETUC, 672.811. Total da Secretaria de Turismo e Cultura, 2.276.000. Epa, ó, tirei sarro do Johnny, olha lá, ó, fui embora também, ó. Espera aí, aonde que está aqui? Tem como você controlar aí para nós? Por favor? Aí... Ah, acho que passou. Não. É mais uma, por favor, Tiago. Isso. Pessoal em encargo social, 1.642.000. Outras despesas correntes, 585.000. Dentro daqueles descritivos que todos já sabem, que é serviço de apoio, serviço de terceiro, estagiário, entre outras coisas. Investimento, 48.593. Secretaria de Turismo e Cultura, 2.276.000. Muito obrigado pela atenção e estamos aqui dispostos a algum questionamento. Quero aqui, Márcio, registrar o seu trabalho à frente dessa secretaria, né? Fico até aí preocupado com o próximo ano. A gente sabe que todo trabalho precisa de continuidade e responsabilidade. E a sua secretaria demonstrou uma responsabilidade com os nossos artistas, com as pessoas que amam essa cidade, né? Tem um ou outro que perturba, mas ficam só na fala e na prática não são nada, infelizmente. Você sabe o que eu estou falando. Na hora de colocar a mão no arado mesmo, são poucos artistas que vão lá e vestem a camisa e trabalham e fazem, infelizmente. Porque falar, como diz o ex-vereador Rodson Lima, até papagaio fala. O pai do Bob falava isso aqui nessa tribuna. Mas eu tenho orgulho de dizer que essa secretaria é uma secretaria que tem ouvido muito a população, principalmente os nossos artistas, né? O prefeito acertou quando escolheu você como nosso secretário. A sintonia é muito importante, esses investimentos que a gente tem. Eu sei do seu empenho como artista para que a gente possa fazer com que a nossa secretaria cada vez mais seja respeitada, que possa ter mais investimento. E eu fico aqui pensando nos projetos futuros, porque quanto que essa secretaria deve ter de planos e trabalhos, né? Então eu vejo a situação dos nossos artistas nessa pandemia. Eu me lembro em reuniões nessa casa, nós nos reunimos para poder tentar resolver o problema mais rápido possível dos nossos artistas, e você juntou sua equipe. Quero parabenizar a sua equipe lá, que esteve aqui aquele dia, doutor. Fizeram e aconteceram, né? Porque conseguiram resolver problemas de que a gente ia demorar mais de 3 meses em menos de 10 dias. Seja justo, né? É verdade. Eu quero agradecer os meus dois colegas vereadores, vereador Dentinho e vereadora Lorene, que a gente tem que ser justo, e para ser justo a gente tem que falar a verdade. Isso. O empenho desses dois vereadores que fazem comigo parte da Comissão de Educação, para que a gente pudesse agilizar os projetos nessa casa e fazer as coisas avançarem. Então, a justiça tem que ser feita. Então, eu quero dizer, prefeito acertou muito nessa escolha. Eu acho que os nossos artistas estão bem representados. Eu acho que nessa situação a gente teve uma ação muito forte dessa secretaria. Eu me lembro que eu conheço vários artistas aqui da cidade, né? Então, eu fico muito feliz que agora parece que vai sair esse recurso, Márcio. Da Aldir Blanc. Isso, da Aldir Blanc, para ajudar os nossos artistas aqui de Taubaté. Quero parabenizar a senhora Odila, que está aqui ao meu lado.
O projeto chegou nesta casa mais rápido possível, foi protocolado na prefeitura, o dinheiro estava lá e já... Odila, a sensibilidade que você teve de mandar esse projeto rapidamente para que a gente pudesse votar, essa casa também os vereadores rapidamente votaram esse projeto, e agora eu espero que esse recurso chegue aos nossos artistas. Então, a sensibilidade, saber que essas pessoas precisam desse recurso foi muito importante nesse momento de pandemia, né? A decisão do governo federal foi escalonada e a gente correndo aqui. Então, Márcio, eu desejo para você, acho que é uma das últimas audiências que nós vamos estar aqui, mas eu desejo de verdade que a gente possa, todos os secretários, um trabalho sério que foi feito nessa cidade, que a gente possa olhar com carinho e respeito cada trabalho, né? Há contribuições para futuras gerações, porque tem trabalhos que vão perdurar aí anos e anos e anos, e futuras gerações vão ter acesso a todas as ações que foram feitas agora. A apresentação do quadrimestre nada mais é que a apresentação do seu imposto, do meu imposto, o imposto de cada cidadão que vem e fazem parte dessa cidade, que consome nessa cidade também, porque a gente tem muitas pessoas que consomem nessa cidade, nossos alunos que vêm estudar aqui, que compram a sua casinha, que vêm fazer moradia na nossa cidade, que vêm visitar a nossa cidade, cada imposto. Esse é o resultado que a gente vê nessa apresentação do quadrimestre, né? Os resultados lá na ponta, principalmente as pessoas mais carentes. E tendo responsabilidade com o dinheiro público. Porque aqui a gente não está vendo desequilíbrio financeiro. Cada secretaria que apresentou aqui, nessa apresentação, nós vimos uma responsabilidade fiscal e orçamentária. A gente quer fazer um monte de coisa, mas não dá para fazer tudo, a gente tem que ter algumas prioridades. Então, uma delas, inclusive, é deixar o município numa situação que ele possa honrar os seus pagamentos. Então, Odila, eu quero agradecer você, é uma das últimas audiências que nós estamos juntos também. Nós estamos finalizando essa questão das apresentações nessa data de hoje. Eu me sinto honrado ter feito parte dessa comissão tão responsável nesta casa. Me sinto honrado em todo momento ter feito parte com você dessas apresentações, de não ter levado ilusão para o munícipe que dá para comprar um castelo, sendo que não dá para comprar nem uma casinha de 4 cômodos, né? Para a população que nos acompanha saber do que eu estou falando, não adianta, a gente sonha, pode sonhar muito alto, mas se você não tiver uma estrutura para poder sonhar alto, não adianta. Você tem que pagar funcionário, você tem que manter saúde, você tem que manter educação, você tem que manter segurança, você tem que manter limpeza pública, você tem que manter a cidade em ordem, andando. E eu falava para a Odila nos bastidores aqui, da questão da planta genérica desse município, eu vou insistir nisso. Justiça financeira, para que as pessoas possam ter uma distribuição melhor desses impostos pagos na cidade, principalmente na cidade de Taubaté, que a gente está defasado há mais de 20 anos dessa planta genérica. Isso é equidade social, né? Então, muito obrigado, Odila, por esse momento. Aprendi muito com você, porque a gente sabe, você tem mais de 30 anos de profissão, de carreira, de trabalho. Nós discordamos de alguns pontos, sim, e a gente tem que discordar, mas eu nunca faltei com respeito com você, porque eu respeito a profissional que entrou há 34 anos atrás na prefeitura. Está aqui vários profissionais de carreira, e o funcionalismo público tem de mim um respeito imenso, só não conto mentira. Muitas vezes sou mal interpretado por isso. Não vendo ilusão. Se vender ilusão, não vai conseguir pagar a conta depois, né? Então eu estou muito honrado de ter feito parte dessa comissão nesta casa e ter feito parte com a sua secretaria nessas apresentações, com seus secretários, e dizer que o desafio é grande. Depois dessa pandemia nós vamos ter um outro desafio. Esta casa, os futuros vereadores, futuro prefeito da cidade de Taubaté, é fazer com que a cidade possa cada vez mais avançar. Então eu estou aqui registrando isso, um orgulho de todas as pessoas que passaram por aqui. Divergimos de vários pontos, que acho que é natural que a gente possa divergir. Unanimidade é burra, né? Quando a gente vai, tudo é unanimidade, isso pode ter certeza que tem alguma coisa errada, né? Porque o parlamento, então, o parlamento briga o tempo inteiro.
A gente briga com o executivo, a gente briga com o povo do legislativo mesmo, mas o que a gente quer mesmo é que o nosso povo tenha uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, um emprego, uma renda e uma cidade para viver melhor, né? Então o Márcio me trouxe uma notícia, eu quero finalizar aqui. Dia 6 a gente está recebendo a nossa Maria Fumaça. O Parque do Itaim é um orgulho para nós. Os nossos parques são um orgulho para a gente, né? Estão em reformas em vários parques da cidade. Eu fico muito feliz de estar encerrando essa última audiência pública e dizer que tudo a gente pode, mas nem tudo a gente tem que fazer. Não dá para fazer, né? A gente tem que ter responsabilidade orçamentária, fiscal. E eu acho que essas apresentações demonstram isso, né? Ninguém não faz, não é porque não quer, muitas vezes porque não tem um recurso. E o dinheiro público você tem que ter responsabilidade, porque o Tribunal de Contas vai fiscalizar, porque o Ministério Público de Contas vai fiscalizar, e porque os vereadores vão fiscalizar, e porque o povo vai fiscalizar. Então, dentro desse contexto, eu quero passar a palavra à Odila e dizer que muito obrigado por esse tempo que a gente teve junto desses 8 anos, aqui dialogando, debatendo, discordando. Eu mesmo quando oposição nesta casa, no último mandato, eu nunca faltei com respeito à pessoa, mas a secretária eu ouvia da minha boca algumas coisas, mas eu nunca faltei com respeito, nunca falei de vida pessoal de ninguém, porque eu acho isso muito deprimente. Eu acho que isso você perde o direito do embate, do diálogo, sabe, vereador Bob? Quando você envolve família, quando você envolve esse tipo de discussão, você perde o direito de debater, porque você apelou. Você não teve argumentos. Aquele que não tem argumentos, apela. E eu acho que a gente tem que ir para o embate, sim. E eu gosto do embate, até porque eu sou meio doido, falo o que eu penso mesmo. Mas eu nunca faltei com respeito com ninguém, eu sempre fui muito, muito técnico. Posso ter falhado. E olha, já subi nessa tribuna aqui e pedi desculpa para vereador, sem problema nenhum, porque falei para o vereador Vanoni, para o vereador Bilili, para o vereador Digão, porque é assim que funciona a vida. Ninguém está aqui eterno. Eu quero levar de tudo isso uma grande lição. E uma das lições é que eu também sou ser humano, eu também falho, e eu tenho essa oportunidade de corrigir enquanto eu estou vivo, né? Então, pedir perdão, pedir desculpa, porque a gente se excede também. Mas eu quero agradecer imensamente a você, inclusive, que me acompanha pela TV Câmara, porque foram várias audiências públicas, mas a gente teve a oportunidade, muitas vezes, de colocar o dedo na ferida, sem faltar com respeito, né? Então, assim, muito obrigado por essa prestação de trabalho. E dizer, Odila, que eu tenho certeza que 100% a gente nunca é. Eu tenho certeza que você deu o seu melhor e deu o melhor para o nosso povo, e também os nossos secretários fazem o melhor para o nosso povo. Então quero aqui agradecer a você e passo a palavra a você e dizer que nós temos um grande caminho a trilhar. Esse caminho é preciso que a cidade possa cada vez mais estar crescendo, desenvolvendo, porque nós temos um povo para cuidar. Passo a palavra à senhora Odila. Obrigada, boa tarde a todos. Vereador Douglas Carbone, meus pares secretários, técnicos da Prefeitura, da Câmara Municipal, da TV Câmara. Vereador Douglas, é com grata satisfação ter desempenhado todo esse tempo um trabalho na qual o senhor esteve conosco aqui presidindo o trabalho. Até porque um vereador que sempre trabalhou com bom senso, com muito bom senso, sempre foi procurar saber qual era a realidade da situação, daquele determinado assunto, primeiro compreender, para depois vir e fazer aí as suas críticas. E a crítica, ela é sempre necessária para que a gente melhore os nossos procedimentos, as nossas ações, para que a gente cresça. Então, vejo com grande satisfação e o valor que o senhor tem de ter agido dessa forma aqui conosco, aqui presidindo a mesa desses trabalhos, nas diversas vezes, nesses 7 anos aí, esses alguns meses dessa última audiência pública nossa agora de 2 mandatos. Então, de tê-lo como presidindo aqui os trabalhos de forma muito sensata, coerente,
sempre procurando entender o que estava acontecendo de forma verdadeira. Então, eu aqui agradeço, em nome de todos aqui os meus pares, os secretários, aí, essa postura, que não só do senhor, como também nós tivemos a postura de vários aqui, né, dessa forma, mas em especial aqui a você, vereador Douglas Carbone, que ter agido dessa forma. E faço votos que você continue conosco já em 2021 também, aí, conduzindo conosco aí esses trabalhos. Que a cidade só tem a ganhar, os munícipes contribuintes só tem a ganhar quando se tem um vereador com esse perfil, com esse comportamento, com essa índole. Um vereador dessa envergadura. Estudou também para isso, vai procurar reconhecer, saber quais são os problemas, quais são as necessidades, não só de lá, de quem está solicitando, como também quais são quais são depois as questões da prefeitura. E aí busca um meio termo, mesmo que seja na parte da crítica. E na crítica, é na crítica que nós aqui dentro no serviço público, a gente tem que conviver com a crítica. É por isso que nós vamos melhorando as nossas ações, os nossos procedimentos. É necessário. Isso é muito salutar, é muito saudável você ter essa oposição, mas tem que ser de forma inteligente, de forma coerente, de forma respeitosa. Então, quero deixar aqui também a minha satisfação de tê-lo, né, aqui presidindo aqui esses trabalhos. Tá certo? Muito obrigada. E também quero colocar, vereador, que em todo esse tempo aqui, essa última audiência pública, nossa, até fica até um pesar, assim, dá uma sensação de uma sensação de despedida. Já foi assim na audiência pública do orçamento. É interessante isso, né? A gente sabe que está tendo essa continuidade, mas dá uma sensação de despedida. De agradecer também aqui aos demais vereadores aqui dessa Câmara Municipal, que juntamente com o Poder Executivo, juntamente com a Prefeitura, elevou aí a cidade de Taubaté no patamar que se está. Patamar este que nós estamos em índices, em Revista Veja, Revista Exame, né, Tribunal de Contas, né, em várias instituições e entidades da qual vai se fazendo análises de qualidade de vida de municípios, de que Taubaté está lá. Não tenho dúvidas que isso também são um trabalho feito a 8 mãos junto com o Poder Legislativo, o Executivo junto com o Poder Legislativo. Então, também já na pessoa do senhor, já agradecer a todos os demais vereadores nesse sentido. Fazer um agradecimento especial também a todos os secretários da Prefeitura e os técnicos, diretores e técnicos da Prefeitura, que também, de forma muito solícita e com muito compromisso e comprometimento no trato da coisa pública, nós chegamos aonde estamos. Até porque, sozinho, ninguém vai para lugar nenhum. Temos que estar unidos para poder se alcançar um objetivo. E eu me recordo que quando o prefeito Ortiz Júnior assumiu, ele fez uma reunião com os secretários e ele já colocou a importância disso, da união, da parceria, de todos trabalharem juntos. E quando eu digo isso, não somente na prefeitura, como também nos diversos poderes, executivo, legislativo e poder judiciário. E ele colocou os secretários: não quero que nenhum vereador não seja atendido pelos senhores. Os senhores têm que arranjar um espaço na agenda dos senhores para atender os vereadores. E o prefeito colocou: e não quero saber quem seja, qual é a bandeira. É para atender, até porque as demandas são dos munícipes, nesse momento. Então, isso, nós levamos isso com muito rigor, né, nesse sentido. Logicamente que nem tudo é 100%, se deixa a desejar em algumas causas, mas não tenha dúvidas que foi sempre no intuito de fazer o melhor. Com relação aí agora ao prefeito Ortiz Júnior, que hoje de manhã esteve nessa casa, eu também gostaria, em nome também de todos os secretários, se me permitem, da gente fazer um agradecimento especial, porque foi um prefeito que ele tem uma visão para daqui a 50 anos, uma visão de amplo espectro. Enquanto nós estamos enxergando aqui, ele já está enxergando no todo, assim, em questão de segundos. E foi um gestor público que, apesar de todo o preparo técnico que o prefeito tem, as diversas formações e mestrados que ele tem, ele deu autonomia a todos os secretários de estarem criando, mas uma total autonomia. Olha, façam, criam, né, ajam,
e depois era só procurar por ele para ele poder nos auxiliar. Nunca nos toliu de colocar nenhuma ação em prática. Ao contrário, ele sempre foi aquele líder facilitador, de auxiliar onde é que nós precisávamos. E, logicamente, que não conseguimos, né? A gente são seres humanos, e é um ser que está sempre, né, aí, né, em crescimento. A gente vai melhorando com o tempo, com a experiência, não é? Que o dia a dia, né, os anos vão trazendo, e que a gente seja, hoje, um profissional e uma pessoa melhor, para que a gente tenha essa empatia e olhe pelo munícipe, pelo contribuinte aqui de Taubaté, e pelo munícipe taubatiano, e quem está passeando, quem está passando por aqui, com outro olhar. E, senhores, não tenho dúvidas de que toda essa equipe realizou um trabalho na prefeitura, sob a batuta do prefeito José Bernardo Ortiz Júnior, de um compromisso social, sempre levando como meta compromisso social, uma responsabilidade fiscal, uma seriedade no trato da coisa pública. Então, essa sempre foi a palavra de ordem. E por isso que nós chegamos aonde Taubaté está, que mesmo na adversidade de crise política no começo, crise econômico-financeira e agora com pandemia, mesmo assim, Taubaté não deixou de atender aos seus munícipes, não deixou de atender a sua população nas suas necessidades básicas, que sempre foi um compromisso dele. E o prefeito sempre trabalha com essa estrutura dorsal: saúde, educação, emprego, renda, assistência social e infraestrutura. Então, quero só agradecer ao prefeito, ao senhor vereador Douglas Carbone, que aí transmita aos demais vereadores, ao poder também, ao poder judiciário também, que nós tivemos também grandes parcerias lá, através de promotores e juízes, por onde cá chegamos. Então, a palavra é de agradecimento. Muito obrigada a todos. A gente, nesse período, a gente chegando aqui na Câmara, fomos estudar, fomos buscar um mestrado, a Odila mesmo fez um mestrado em desenvolvimento regional. O que a gente quer é que a nossa população, a gente também quer se preparar para melhorar cada vez mais a vida do nosso povo. Então, quero, encerrando essa audiência pública, agradecer os secretários, agradecer os vereadores que fizeram presente, agradecer os assessores, a senhora André, representando aqui a vereadora Goretti, agradecer a você que vai nos acompanhar por reprise ou pela internet, e dizer que os seres humanos são assim, nós somos feitos de um ser humano, de acertos e erros, né? E eu tenho certeza que nós acertamos mais nessa balança, né? Nós acertamos muito mais do que erramos. E esse acerto faz com que a gente tenha hoje a condição de falar que avançamos muito nesses números que são apresentados pela Secretaria, aqui nesta casa, demonstra a responsabilidade fiscal e orçamentária com o dinheiro público. Demonstra que o serviço foi oferecido para o nosso povo. No 100%, não vamos atingir 100%, né? Aquele que fala assim, vou fazer 100% do que você está querendo, desconfie, tenha medo, né? Porque 100% é difícil você atingir, até porque somos seres humanos, cada um vai querer opinar de um jeito, vai querer de um jeito, né? Eu pintei essa porta de amarela, mas eu queria vermelha. Não, mas eu não gosto de vermelho, eu queria que você colocasse laranja. Então, assim que são os seres humanos. Mas o que bom que a gente tenha uma democracia consolidada para que a gente possa escolher os nossos representantes e fazer com que as escolhas possam chegar até o nosso povo. Então, agradeço aos servidores da prefeitura, que sempre estiveram aqui nessas audiências públicas, a Clarinha que está ali, que foi minha chefe há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, eu tinha 19 anos, era um menino lá no São Gonçalo, andando aquelas agente comunitário, mas a vida se faz assim, de construções de momentos e oportunidades, né? Então, e sempre fui muito responsável naquilo que eu escolhi. Agradeço os servidores dessa casa, todos os servidores que fazem dessa TV Câmara, fazem dessa Câmara a casa do povo, sempre trabalhando, aos assessores que sempre estão presentes, sempre estão aqui representando seus vereadores. E eu tenho certeza que essas audiências são muito importantes, elas demonstram a responsabilidade de cada um de nós.
Então, agradeço a você que sempre prestigiou e vai prestigiar essa audiência pública, a todos os secretários. Declaro, então, essa última audiência do quadrimestre, a apresentação, encerrada. Muito obrigado a todos.